A notícia de hoje é que o Ministério da Saúde perdeu pelo menos 38,9 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, avaliadas em cerca de 2 bilhões de reais. De acordo com a pasta, 2 milhões de unidades foram descartadas e 31 milhões foram encaminhadas para incineração. As quase 6 milhões restantes ainda serão descartadas. Para conter as perdas, integrantes da saúde estudam doar vacinas para outros países. O Ministério afirma que cerca de 2 milhões de doses perderam a validade ainda em 2021 e outros 9,9 milhões de vacinas venceram em 2022. Logo, venceram neste governo mais de 20 milhões de doses de vacina. Nesse ano, o total de vacinas vencidas foi 27,1 milhões. Procurado pelo jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que seus secretários eram os responsáveis pelo controle dos estoques. Abro aspas, as vacinas foram adquiridas em função da população brasileira. Como sabemos, a adesão às vacinas diminuiu depois do controle sanitário da doença em todo o mundo. Pelo que foi informado, a maior parte das vacinas vencidas são da Fiocruz. Fecho aspas. E vale lembrar que o próprio Ministério da Saúde decretou o fim do controle do monitoramento do número de infectados junto com o consórcio loguinho antes do carnaval. Já a equipe de saúde do governo de transição, aliás, viu o estoque de vacinas em cima do prazo de validade como uma herança maldita. Não fizeram nada. Olha, tá para vencer. Herança maldita. Para que serviu, então, meus queridos, o governo de transição? Vencer, então? É como diz o Emílio Surita, foi só a carreta furacão, Deise? Foi. Sabe que eu estava ouvindo o Capês... E não foi barata essa equipe de transição. Eu estava ouvindo o Capês falar aqui, né, da necessidade de aplicar a lei, não sei o quê, e todo entusiasmado. Eu lembro muito do Negão, né? Quando o Negão vem aqui no Linha de Frente, ele tem umas utopias em relação à política, assim, que eu acho muito legais, assim, eu acho que a gente tem que manter isso. Mas tu sabe que quando eu vejo essas notícias, assim, tem um episódio que aconteceu em Brasília há alguns anos, que para mim é muito característico do que é o Congresso, já que a gente está falando tanto no Congresso Nacional. Foi um caso de um senador, acho que ele era na época presidente do Senado, e ele estava pagando a pensão de uma amante dele com dinheiro público, né, dinheiro de uma empreiteira, se eu não me engano. E depois a moça, que era a amante dele, que teve filho com ele, saiu, inclusive, nua, numa revista. E eu trabalhava em Brasília e eu lembro dos parlamentares enlouquecidos com aquela revista para cima e para baixo. Eu acho que isso é muito característico do que é Brasília. Então, quando a gente fala que falta uma sofisticação parlamentar, falta uma sofisticação política para a gente vê esse tipo de coisa. Assim, passaram a campanha inteira falando que o governo era genocida, que era fascista, que matava as pessoas, que era contra a vacina. E em alguns episódios realmente falou contra a vacina. A gente tem que colocar os pingos nos is, mas aí quando está nas suas mãos o poder de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, simplesmente passou. E vocês vão ver, se for obrigado a se manifestar, ainda vai colocar a culpa no governo anterior, né? Eu não sabia de nada, eu nunca sei de nada. Eu ia falar isso, Deise, né? É o quanto pior, melhor. Parece que é uma prática, uma praxis política nesse sentido. Aí vamos deixar o negócio estourar, porque aí eu boto a culpa lá atrás. Olha quanta vacina que se estragou no governo anterior, que era negacionista, blá, 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 blá. Mas eu, enquanto agente público, não vou correr. A equipe de transição que não foi barata não detectou isso. Vai vencer, vai vencer. E fica falando pro nada, gente, vamos botar isso para andar, isso é administrar. Parece que a gente não tem administradores públicos aqui no Brasil, a gente tem político que quer fazer politicagem o tempo inteiro para benefício próprio, é um negócio surreal. Cadê o Vivo SUS? Pois é. Viva a SUS! Agora, em cima da hora, vamos doar para os outros, vamos dar para o país. Agora, eu só vou acrescentar aqui, meus amigos, não é só o caso, né, o número de casos de chikungunya, mais conhecido como chikungunya, né, a chikungunya no Brasil cresceu, sabe quanto esse ano? 110%, que representa mais do que o dobro de casos em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós temos aqui de 16.971 para 35.569 casos. O aumento dos casos tem destaque no Sudeste, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul e Sergipe também apresentaram altas. Assim como a dengue, a zika, a chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, popularmente conhecido como Aedes aegypti.
né? Bom, pois é, gente. Não é brincadeira isso? Cadê o Vivo SUS e a saúde? Pois é. Mas qual é o compromisso? O governo de transição teve tempo, teve dinheiro e entrou um ministério totalmente avulso à carreta furada, à equipe de transição, perdeu vacina, a vacina, tchonha, jogando fora 27,6 milhões de doses de vacina. E agora a gente vê o descaso com o chikungunya, ou seja, o chikungunya, dengue e essas outras doenças do Aedes aegypti, que eu esqueci o nome da última agora. Isso faz parte de um programa continuado do governo. São doenças tropicais que o Brasil nunca conseguiu erradicar. Por que agora aumentou, se agora entrou um governo preocupado com a saúde do povo, Felipe? 3 meses de governo, Pavinato. Não dá para colocar a questão do aumento não dá. Nas costas do governo federal ainda não. Desculpa. Não dá. Sabe o que eu acho? Mas essa questão Agora, da perda das vacinas, não. Absurdo, Não, mas a questão da perda das vacinas, não houve tempo para fazer um planejamento, uma venda dessas vacinas. Foi um golpista que ele criava em viveiro, a Aedes aegypti. Super diferente. Aí ele chegou e foi soltando assim. Não, vamos lá. Eu acho assim, primeiro sim, é indefensável a questão das vacinas. Jogar fora 38 milhões de vacinas é um absurdo e não tem como você defender, não tem como você justificar isso. Faltou coordenação entre a equipe do presidente Lula com a equipe do presidente Bolsonaro para tentar alocar essas vacinas, fazer um programa de vacinação muito mais eficiente, muito mais evidente. Se não conseguisse ter tempo de fazer isso, tinha que doar para os países que não têm vacina. Ou seja, jogar fora vacina que salvam vidas é um absurdo por si só. Sim. Agora, em relação aos casos de chikungunya, que cresceram cerca de 110%, assim como a volta da poliomielite, que voltou, né, no governo Bolsonaro, isso aí não dá para você colocar nas costas de um governo que entrou em janeiro. Natural. Entrou em janeiro, não dá. Natural. Não dá. Natural. É natural. Natural. É natural? Eu acho que não tem que passar o pano na cabeça de ninguém. Agora, falando especificamente desta... Doa quem doer. Também deixar as vacinas com prazo de validade vencida. Por que ficou com prazo de validade vencida? Ou muito próximo do vencimento? Porque quem teve 3 meses de prazo para distribuir, não distribuiu. Então não adianta dizer herança maldita. Vocês foram incompetentes. Vocês não distribuíram as vacinas tendo 3 meses para fazê-lo, pelo menos 2 meses. Ficaram agora, fica com esse discurso, desçam do palanque, comecem a administrar logo o país, parem de ficar falando e reclamando e parem de politizar decisões que são técnicas, que são importantes. Ficam falando besteira e perdem agora 30 milhões de vacinas com esse desperdício no momento em que se fura o teto constitucional, no momento em que se provoca um desequilíbrio fiscal, essa farra de emendas parlamentares, bilhões de reais, desperdício daqui e dali, ainda querem politizar a intervenção política no Banco Central. Vamos começar a tratar com seriedade. O país urge no país medidas que sejam efetivas. Bom, e há que se perguntar quem é que vai ser responsabilizado civilmente por esse prejuízo de 27,6 doses. 27,6 milhões de doses. Espero que seja instaurado um inquérito. Grave. Espero que seja instaurado um inquérito. Temos que bloquear as contas, temos que bloquear as carteiras de motorista. Doa a quem doer. Tem que investigar. Contas no Twitter. Doa a quem doer. Tem Thiago, que investigar. é importante dizer que além do governo em andamento, ou seja, dos 3 meses atuais do governo, ainda tivemos 2 meses do governo em transição. Então, na verdade, é 5 meses para uma equipe paga com o nosso dinheiro analisar que tinha vacina perto de vencer. Exatamente. Assim que o novo governo tomasse posse e já começar a dar um devido andamento a essas vacinas. É nosso dinheiro. Quantos milhões de reais custaram essas vacinas que saiu do seu bolso, cidadão, que agora está com dificuldade de pagar a conta? Quem recebeu o dinheiro da carreta do governo de transição, agora viu, e não fez nada, ou não viu. Queria fazer uma pergunta ao polêmico e progressista Felipe Monteiro. Ao progressista. Por favor. Você acha que numa investigação a tese de que foi uma herança maldita é uma boa tese jurídica de defesa? Capês, sinceramente, eu acho que não dá para imputar no Lula e no governo Lula essa questão dos 3 meses de governo. Eu não falo de Lula.
Não estou falando de Lula, não, estou falando quem perdeu o prazo. Eu estou dando o benefício. Tudo você politiza. Você pergunta, tudo deixa eu você quer responder. politizar. Você pergunta, deixa eu responder. Então vamos lá. Lula, Partindo falei de do Lula. princípio. Você pergunta, deixa eu responder. Partindo do princípio de que Lula não sabia de nada. Não, pera lá. Existem vários fatores que fazem com que as pessoas não Trabalhem. usem 50 milhões de vacina. Por exemplo, a campanha anti-vacinação, por exemplo, é um fator. Teve campanha oficial anti-vacinação? Do Ministério da Saúde? Praticamente, anti-vacinação teve, sim. Teve? Teve presidente E por que falando não teve campanha de vacinação com essas doses que estavam lá nesses Mas 3 teve meses? campanha. Não foi eficiente, não foi suficiente para evitar a perda de 40 milhões de vacina. Não, Não foi. Aí você decretar o fim da Covid antes do carnaval, foi super pró-vacinação. Super pró. Não. Vamos lá. O Ministério da Saúde, ele monitorava. Tinha lá o consórcio de imprensa e o Ministério da Saúde dava dados todos os dias. Na véspera do carnaval falou, agora não precisa dar mais dado. Que mensagem isso passa à população? Passa a mensagem que o Covid de 2020 é diferente do Covid de 2023. Então a vacina pode jogar fora. A vacina não serve mais. Renato. Você não pode agir da mesma forma que você agiu no começo da pandemia e 3 anos depois da pandemia. Por quê? Porque mudou, as pessoas se vacinaram. No Brasil, 90% da população está vacinada. Então acabou, já pode jogar fora. Não é problema. Tem que ser vacinada constantemente, frequentemente. Por quê? Se eu posso ir para o carnaval? Não, mas coisa diferente, as pessoas já estão imunizadas. Coisa diferente. Os casos estão aumentando. Dá uma olhada aí o que aconteceu. E a mortalidade? Está medindo? Não, mas a mortalidade está aumentando. Você não tem dado, Ricardo. O consórcio parou de medir, meu amigo. A mortalidade está aumentando ou diminuindo? Não dá para saber. O consórcio parou de medir, o Ministério da Saúde parou de medir. Como é que eu vou saber? É diferente a situação, Pavel. Mas você teve campanha de vacinação e eu confesso que eu não vi. Tu mesmo falou que ela não foi eficiente. Eu só vi campanha de camisinha. É que eu saiba, não tem cloroquina na camisola. É difícil, Deise, em 3 meses, você mudar a percepção da população que teve 4 anos o presidente falando que não tinha que se vacinar. Não, tudo bem, eu concordo contigo, mas se não teve uma campanha de vacinação eficiente, é por culpa do governo, por culpa de quem mais seria. E esse governo já mostrou que quando eles querem alguma coisa, eles conseguem. Tá aí a PEC da transição, tá aí agora o orçamento secreto. O que o Felipe Monteiro está dizendo é o seguinte... A PEC tem que ser diferente da PEC da vacinação. Mas que mostra o mesmo interesse. Eu queria fazer uma interpretação do que o Felipe Monteiro está querendo dizer. Demais isso. Eu penso que o que ele está dizendo é o seguinte: é claro que tem gente que não quer se vacinar. O cara que não quer se vacinar, nem amarrado você vai vacinar. É óbvio. Você não pode culpar nenhum governo por uma pessoa que se recusa a vacinar, diz que, bom, enfim, todos esses mitos criados em torno da vacina. Não estou discutindo isso. Agora, não tem 30 milhões de pessoas que queiram se vacinar, tomar outras doses da vacina, que ainda não foram vacinadas, não tem pessoas que querem se vacinar novamente? Não foi feita uma pesquisa, uma campanha, como disse o Ricardo Rous, nos últimos 5 meses? 3 do governo de transição e 2 do governo agora? Não foi tomada nenhuma providência? Então, se é desperdício, tem que ser apurado. Se é do governo anterior, que se apure. Tem falta de pessoal também em Brasília. Tem a falta de pessoal danada. Eu não estou passando pano, não. Eu acho o seguinte, eu acho que faltou coordenação entre o governo do Lula e o governo do Bolsonaro. Olha, agora... Também, concordo. Mas colocar 50 milhões de doses nas costas do Lula é um absurdo. Não, mas assim, o governo de transição foi lá, não fez nada. Ele olhou lá no vencimento e só ficou assim. Pelo menos já houve um progresso. A transição ficou esperando. Porque é o que aparenta. Vai vencer. Vai vencer. Não, e ainda demorou 3 meses depois que o governo assumiu, né?